Nós nos batizamos debaixo de uma crença. E aí você pode me perguntar, que crença é essa? Nós batizamos debaixo de uma fé viva, que é a fé em Deus. O justo, ele é justificado pela fé. Então nós cremos totalmente em Deus. Não há outra ideia em nossa mente, não há outro pensamento em nossa mente. Nós cremos em Deus. E aí nós entendemos e procuramos todos os dias entender quem é Deus. Quem é Deus? Nós entendemos claramente, por meio das Sagradas Escrituras, que Deus, Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador. E Ele colocou todas as coisas criadas, sujeitas à voz e o comando de Cristo. É tão interessante que Jesus entra na sinagoga e ele diz: Eu sou o Senhor do sábado. O sábado não é acima de mim, eu sou o Senhor do sábado. Agora, por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque o sábado foi criado por Deus e todas as coisas criadas por Deus estão sujeitas à autoridade de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, Ele que nos libertou da nossa cegueira, o Espírito Santo nos convenceu e gerou dentro de nós essa convicção muito intensa e essa certeza que vai além das afirmações, ainda que haja embasamento na ciência, nós cremos que Deus é o Criador do homem. Por mais que se afirme e se comprove por meios de ciência, nós acreditamos literalmente que Deus, ele é o criador do universo, criador do céu, criador da terra. Nós confessamos publicamente que Deus é o criador do homem, que o ser humano não é um produto de uma evolução ou de um acaso ou de um conjunto de ideias. O ser humano, ele é o resultado da criação do único Deus supremo, eterno e soberano sobre tudo. Então nós cremos que Deus ele é eterno. O que é eterno? É aquele que não teve começo e nem fim. Nós não somos eternos, nós somos participantes da eternidade. Agora o nosso Deus, ele é eterno. Ele não teve começo e nem fim. Nós cremos nisso de todo o nosso coração, que Deus é supremo, é absoluto, é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso que nós decidimos que temos que nos voltar para Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e nós não podemos viver desconectados do nosso Criador. Então nós cremos em Deus. E quando nós começamos a crer em Deus, nós começamos a entender como Deus ele se revela, como Deus ele se apresenta na nossa vida. Porque a partir do momento que a pessoa ela toma a decisão, veja bem, a partir do momento que a pessoa toma a decisão de descer as águas, de se batizar, é por meio da fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, o mediador. O homem, ele tem acesso a Deus através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados. Então, esse homem, por meio do sacrifício vivo de Jesus, ele conhece a Deus, ele se aproxima de Deus e ele crê. A palavra diz que se com o teu coração creres, com a tua mente, porque a nossa fé é uma fé, não uma fé abstrata, mas uma fé real dentro do nosso coração. Não uma fé manipulada, mas uma fé gerada, conscientizada. Consegue compreender um pouco do que eu estou querendo dizer para você? E dentro dessa questão de uma fé que foi gerada no nosso coração, nós conhecemos a Deus e ele se revela ao ser humano por meio da natureza. A própria natureza testifica a existência de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A própria natureza. Jesus, sabendo que a natureza revela o Criador, no momento mais crítico do ser humano, que é a ansiedade, Jesus disse: olhe para a natureza. A natureza revela o Criador. Olhe para os lírios do campo.
eles não trabalham, não fiam, não preparam suas roupas, mas quem que veste eles com tanta beleza? Não é o Criador? Então a própria natureza revela o Criador, isso é fato. E como diz nas vertentes do CSI, nas vertentes das investigações policiais, contra fatos não existem argumentos. Então nós defendemos Deus não por uma ideia abstrata, mas por fatos comprovados. Então Deus se revela por meio da natureza e Deus se revela por meio de sua palavra. A palavra de Deus apresenta o próprio Deus. A palavra de Deus leva o ser humano a conhecer a Deus. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas estão contidas todas as informações ao meu respeito. Se revela Jesus, revela o próprio Deus. Jesus, uma vez, ele foi questionado pelos seus discípulos, e os discípulos disseram assim: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus, olhando para eles, disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, a Bíblia mostra Jesus, e ao mesmo tempo que a Bíblia mostra Jesus, ela mostra o Criador do universo. Então, Deus, ele se revela por meio da sua palavra. Deus, ele se revela por meio do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, não tem como não ver Deus em Jesus. Mas aí você pode me perguntar, pastor Edilson, sim, pode fazer a pergunta, porque o que muda o mundo não são respostas, mas perguntas. E vamos fazer perguntas inteligentes. Como que Deus ele se relaciona, como que Deus se apresenta? Muitas pessoas têm uma visão equivocada a respeito de Deus. Algumas pessoas, por não terem uma visão clara a respeito de Deus, até se posicionam de maneira equivocada. Deus, ele se apresenta como Pai. Jesus, ele nos ensinou, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai Nosso. Então Deus, ele se apresenta como Pai. Então ter Deus como Pai significa que eu tenho um relacionamento muito próximo a Ele. Eu tenho um relacionamento muito íntimo. Eu tenho um relacionamento de afinidade com o Pai. O senhor pode me explicar isso, pastor? Posso. A partir do momento que você toma a decisão de batizar, você entende que você tem um relacionamento de afinidade com o Pai. Então, acaba que esse relacionamento de afinidade te torna mais próximo de Deus, te torna mais íntimo de Deus. E agora que nós passamos pelo processo do batismo, lembra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? A palavra diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem no seu nome. A oração do Senhor Jesus é que eles sejam um contigo, assim como eu sou. Se você observa os antecedentes, os momentos da condenação de Jesus, o que agravou mais para que os fariseus condenassem a Jesus, lembra disso? Foi quando Jesus foi questionado: Tu és o Filho de Deus? E Jesus, sem tosquenejar, Jesus, sem olhar para a direita, para a esquerda, mas falando com firmeza e convicção, Jesus disse: Eu sou o Filho de Deus. Olha que interessante. Jesus afirma publicamente: Eu sou o Filho de Deus. Então, a partir do momento que você passa pelo processo, passa pelo batismo, você pode ter convicção que você passa nessa atitude: Eu sou o Filho de Deus. E você agora tem Deus como Pai. Então, nós cremos em Deus porque nós sabemos quem é Deus. Nós tivemos o privilégio em que Deus se revelou a nós por meio da natureza, por meio da palavra e por meio do seu Filho. E nós agora andamos com Deus não como alguém que está distante, mas andamos com Deus sabendo
que Ele é o nosso Pai. Que você continue se aprofundando. Em breve nós teremos outras aulas. Em breve nós iremos continuar conversando com você sobre esse tema muito importante. E seja bem-vindo a esse ambiente maravilhoso, a esse ambiente de mudança de vida que é o ambiente do batismo da nova vida. E que você que está aprendendo sobre o batismo, que você transmita também para outras pessoas, porque assim o reino se propaga. Quando você aprende algo, você propaga para outras pessoas aquilo que você tem aprendido e ouvido da parte do nosso Deus por meio da palavra explanada pelos pastores, pelos reverendos, pelos ministros do Evangelho que estão ensinando as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui e nos encontraremos nesse mesmo canal de comunicação. Brevemente estaremos dando continuidade. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.